Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu venho aqui conversar com vocês a respeito de mais um grupo, onde eu vou falar dessa vez sobre o que a gente chama de nematoeumintos, né? Então, quem são os nematoeumintos? Eu continuo falando de eumintologia, eu continuo falando de estudos sobre vermes, as populares verminoses, né? Só que agora eu vou começar a falar do que a gente chama de verme redondo. O que seria o verme redondo? Então, do grupo do verme redondo são diferentes populares lombrigas, né, que a gente conversa, escuta principalmente o pessoal mais antigo. Como vocês veem, então, dentro do filo dos nemateumintos, a gente tem reino, filo, classe nematoda, tá? E a gente tem diversas ordens, a ordem Strongylida, a ordem Oxyurida, Ascaridida, Spirurida, Enoplida e Rhabdotida. De acordo com o livro, isso pode mudar. Existem algumas classificações que mudam. Eu procurei, através desse livro Didática para a Histologia da professora Silvia Gonzalez Monteiro, da Federal de Santa Maria, porque aqui a gente tem basicamente os principais parasitas que acometem os animais que a gente acompanha. Então, dentro desse grupo agora dos nemateumintos, eu basicamente vou falar com vocês sobre os vermes redondos. Então, quem seriam os lombrigas dos vermes redondos? Então, são diversos organismos, né? Todos eles com esse mesmo aspecto de minhoca, lembrando que minhoca é um anelídeo, então é a popular lombriga, que ela vai ter diversas espécies, tá? Entre as espécies conhecidas, a gente tem ali, ó, tricuris, ascaris, estrongiloides, necator, heteróbios. Então, esses são alguns dos gêneros. Existem registros fósseis, então são parasitas que estão há milhares de anos aqui no planeta, e eles fazem parte da interação com diversos dos hospedeiros, que serão os animais que vocês irão trabalhar, que vocês vão tratar. Então, são organismos comuns, alguns com vida parasitária, outros, alguns nemateumintos não são parasitas, eles podem viver até algumas espécies em vida livre, mas o que nos interessa é esse grupo que a gente chama de nemateumintos, do grupo que vai trabalhar na parte de parasitologia. Então, a classe é a nematoda, e dentro dessa classe, o que mais chama atenção, eles têm um corpo cilíndrico, é a lombriga clássica, tá? Uma simetria bilateral. O que é simetria bilateral? Basicamente, o que tem do lado direito tem do lado esquerdo, e vocês vão ver que várias estruturas são pares, estão 2 testículos, 2 ovários, e assim por diante. Eles têm duplas camada de membranas, então são parasitas que vivem no nosso trato digestório e alguns vivem fora ou fazem uma parte do seu ciclo fora. Então eles precisam de membranas para poder fazer o quê? Para fazer a proteção. Os plateumintos, que na maioria das vezes eles tinham um ciclo completamente diferente e tinham estruturas que vão os miracídeos, as metacercárias, as cercárias, esses aqui não. Eles basicamente são lombriga a vida inteira, tá? Então, eles precisam dessas membranas para se proteger, tanto dos tratos digestórios quanto do meio externo. Eles têm uma musculatura lisa, né, segmentada entre as membranas, o que vai facilitar essa movimentação, como vocês estão vendo nessa imagem aqui ao lado, que os parasitas conseguem fazer esse movimento. Eles podem apresentar cristas, espinhos, ou até popularmente chamada de asas, né, que seriam como fossem alas ou estruturas que pode ser próximo da região da cabeça ou próximo da cauda, são estruturas duplas de acordo com a espécie. Eles já apresentam um sistema digestivo completo, isso é fundamental. Os que a gente trabalhou anteriormente, que eu converso sobre os plateumintos, eles vão fazer a absorção, né, por contato com bolo alimentar. Esses aqui não. Boca, vestíbulo oral, lábio, esôfago, faringe, intestino, ânus ou abertura anal. Ou seja, eles comem. E como eles comem, muitas vezes eles podem destruir ou lesionar o tecido, ou principalmente que a gente vai ver algumas espécies que bebem o sangue, perfuram, né, a parede dos órgãos internos e acabam fazendo a sucção. Dimorfismo sexual, então muitos vão ser machos e fêmeas, né, embora existam fêmeas que são parteноgenéticas, ou seja, conseguem fazer a reprodução. Vão ter a cutícula, que é essa estrutura externa junto com a membrana,
principalmente evitando a desidratação, possuem um sistema circulatório e respiratório, né, por difusão, ou seja, eles não têm vasos, mas o sangue, digamos assim, as estruturas que carregam oxigênio e a respiração são por difusão. Tipos de bocas. Gente, varia bastante. Então, tem aí o que a gente chama de boca simples, boca com franja ou com espinhos, algumas com dentes, principalmente as espécies que são hematófagas. Pode ter um vestíbulo oral simples, ou seja, uma abertura assim com lamelas ou com dentes. Pode ser trilabiada, bilabiada ou mesmo com interlábios. Ou seja, são diversas estruturas de cavidade oral de boca, né, de vestíbulos orais e lábios, que vão fazer a diferenciação. Por quê? Dentro desse grupo, nós temos situações diferentes, principalmente na forma de obter o alimento. Diferentes tipos de esôfago, então tem um simples, ou também chamado filiforme, mas pode ter oxiuriforme, com um bulbo, né? Pode ser o rabidiforme, que é com istmo e bulbo também, pode ter um bulbo anterior, 2 bulbos, divertículo, ou seja, diversas estruturas. E para que isso é importante? Quando a gente vai trabalhar com larvas, com adultos, entender essas estruturas facilita na identificação. Normalmente nós na clínica veterinária, nós não fazemos a classificação desses organismos pelo tipo de esôfago, mas quem for trabalhar em laboratório, em classificação, eu estou fazendo doutorado, eu trabalho no laboratório da URGS e alguns colegas meus que trabalham lá no laboratório de parasitologia, apesar da gente ser mais focado em carrapatos e doenças transmitidas por carrapatos a gente, né, no laboratório também trabalha com isso. Então existe a classificação, a identificação de algumas larvas e muitas vezes essas estruturas ali do esôfago ajudam nessa classificação. Nós vamos trabalhar muito mais como médicos veterinários na classificação de ovos do que do parasita adulto propriamente dito. Os tipos diferentes de intestino, então com abertura anal no final do corpo ou com a abertura no meio do corpo. Então o animal se alimenta, passa todas as estruturas e podem ter duas formas, ou no meio ou mais para a porção final. Sistema genital feminino é composto por 2 ovários, 2 ovidutos, um útero, uma vagina e uma vulva, então bem similar ao que vocês encontram em mamíferos. Mas aí, quanto ao útero, eles têm estruturas diferentes. Opisthodelphas, voltado para a parte posterior, prodelphas, para a parte anterior do corpo, anfidelphas, é um útero dividido, sendo que os ovários ficam na parte para cada lado do corpo, e mesodelphas, o útero faz uma volta onde os ovários quase que se tocam. Esse tipo de estrutura também vão ajudar a identificar as fêmeas das larvas, né, dos parasitas adultos. Então, isso é importante muito mais para eu poder identificar o adulto do que para ter uma interação com a compreensão do que nós vamos trabalhar, principalmente no atendimento dos animais domésticos. Os machos, 2 testículos, 2 canais diferentes, um canal ejaculador, 2 espículos, que são estruturas que fazem a condução do sêmen até a abertura da fêmea, genital da fêmea, o gubernáculo, que é o que ajuda esses espículos durante a cópula, e uma bolsa copuladora, que vai ter o papel principalmente de ajudar o macho a fazer a sua fixação na fêmea. Tudo isso dividido em diversos troncos. Então, de novo, essa parte genital masculina e genital feminina, que podem ser diferenciadas, elas são importantes na classificação dos parasitas adultos. Então, diversas espécies, aqui mostrando um macho e uma fêmea de uma espécie, um macho e uma fêmea de outra espécie. Vocês podem ver que muda, né? Tanto a região de esôfago, de faringe, a parte de abertura de boca, quanto as estruturas internas. Não vou entrar em muito detalhes, existem livros exatamente sobre isso, porque na medicina veterinária é mais difícil a gente pegar um parasita e identificar o adulto. O que a gente vai ter que entender mais para frente? De acordo com a localização e o tipo de parasita, eu tenho sinais clínicos distintos que vão acumular na manifestação do paciente. Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial? A gente procura identificar o ovo, então o ovo será muito mais importante nessa fase da vida de vocês. Então, as fêmeas elas podem ter ovovivíparas, né, postura de ovos com embrião ou larva formada, ovíparas, postura de ovos com primeiro estágio sem segmentação, ou mesmo vivíparas, que são as fêmeas que fazem postura de larvas. Aí já nos interessa. E por que nos interessa?
Quando eu vou fazer o exame de fezes para poder identificar, eu posso ter o ovo com embrião, o ovo larvado, ou eu posso ter o ovo sem segmentação e eu posso ter larvas. Então, saber identificar e ter uma ideia sobre o que eu vou achar me facilita quando eu estiver com uma suspeita de algum parasita intestinal que possa acometer o meu paciente. Então, quando eu vou trabalhar com nemateumintos, eu tenho que saber se eu vou identificar ovo larvado, ovo embrionado, ovo de primeiro estágio sem segmentação, ou mesmo vou identificar larvas. E os tipos de ovos, aí são vários. Simples, operculado, bioperculado, larvado. Então, vai depender da espécie com a qual eu estou trabalhando. Então, aqui tem 4 exemplos de ovos, tá? De nematóide. Então, estão ali mostrando estruturas diferenciadas, onde ele pode ser simples, ele pode ser operculado, ele pode ser bioperculado ou mesmo com uma larva interna. A casca apresenta 3 camadas, né? A casca do ovo, a membrana de fertilização, que é responsável pela secreção da casca, que é a parte mais interna, a lipídica e a proteica. Só que a proteica, ela só aparece em alguns eumintos e esses ficam mais resistentes às condições ambientais. Então, isso é importante naqueles ovos que vão ficar mais tempo. Então, os ovos podem ser encontrados nas fezes. Existem uma espécie importante para nós que vai ter na urina, tá? Que é o Dictyofilma, e pode ter algumas na expectoração, na secção brônquica, que é o Dictyocaulus, tá? Então, vai ter uma diferenciação aí, mas a maioria dos ovos a gente encontra são nas fezes. E a forma infectante para o hospedeiro? Bom, a forma infectante, isso é uma coisa que vai ser bastante discutido em diversos pontos da parasitologia. A gente classifica como L3. Então, a resistência da larva é devido à sua cutícula, tá? Em cada muda ocorre a perda de cutícula, só que quando a L2 vai para a L3, a L3 ela mantém. E é porque a L3 é a larva normalmente, tá? Na maioria das espécies, que vai ser infectante. Vai ser aquela larva que entra no hospedeiro que vai fazer o início da sua vida. Então, as larvas menores, elas são normalmente imaturas. A L3, ela vai entrar e da L3 diferencia em L4 e logo em seguida se transforma em adulto. Então, o desenvolvimento de L3 adulto pode ser de diversas formas, né? Alguns ficam no tubo digestivo e ali se desenvolvem, fixados na mucosa, outros vão direto na circulação e vão se alojar em órgãos específicos. Então, quais são as formas de infecção? Como é que uma larva de nematóide entra no nosso organismo ou no organismo de um cão, de um gato, seja lá o que for? Picada de mosquito, ingestão dos ovos, ingestão das larvas, ingestão de hospedeiro intermediário ou por infecção cutânea, ou seja, penetração direta na pele. Então, vamos lá, picada de mosquito, ingestão de ovos, hospedeiro intermediário ou mesmo infecção cutânea. Vocês viram, né, quando a gente fala de plateuminto, é muito mais comum ter a ingestão do hospedeiro intermediário. Nesse caso aqui, nós veremos diversas formas de infecção. Então, aqui alguns exemplos, tá? Então, os parasitas adultos, eles podem estar no intestino. Então, existem alguns parasitas grandes, tá? Tem os parasitas menores, tá? Aqui no caso até é Ancylosma. Aqui é Dirofilaria, que é o parasita do coração. E aqui o Dictyofilma renale, que é o parasita dos rins, principalmente de canídeo. Dirofilaria também. E aqui dá para ter uma ideia do tamanho que pode chegar um parasita. Vocês estão vendo essa imagem do lado inferior direito, onde vocês veem uma pessoa com uma pinça fazendo a manipulação. Então, imaginam o tamanho que é essa larva. Para vocês fixarem desde já, tá? Aqui são diversos ovos, então na parte superior nematóides, na parte inferior cestoides. Então, os cestoides, eles têm relação porque são plateumintos, e os nematóides são nemateumintos. Alguns são parecidos, mas ó, a gente já começa a ver aqui opérculos, tá? Nós já começamos a ver ovos segmentados, ovos não segmentados, já começa a se fazer uma diferenciação entre esses diversos ovos. Aqui nesse caso, ovos em lhamas, né? Produção de lhamas. Então, diversas espécies, diversos ovos diferentes. Só que algumas vezes, ó, pode ter uma similaridade. Olha pelo desenho, que tem aqui a imagem, do lado tem um ovo real. Desenho, ovo real, desenho, ovo real.
vocês podem ver que às vezes é muito diferente o que a gente observa num desenho do que a gente enxerga na realidade. Por isso, o treinamento é bastante importante. Ovos de ruminantes, então aqui em cima, ó, Monésia, que a gente já conversou sobre o que é a parte de plateumintos, e logo depois tem diversas espécies, entre elas ali, inclusive coccidias, mas a grande maioria de nemateumintos. Aqui, diferença de tamanhos, então tem ovos muito pequenos até ovos maiores e diversas espécies, diversos tipos de ovos distintos. Aqui mais um pouco de ovos, a Schistosoma mansoni, que é um plateuminto, e aqui embaixo já tem o tricuris, né, o hookworm com larva, também o Toxascaris, e aqui diversos ovos diferentes dos animais. Aqui um outro bem comum também, né, na vida do clínico veterinário de pequenos animais, Ancylosoma e Toxocara, que vai ser uma coisa comum. E aqui a giardia, bastante comentada. Cisto isóspora ocorre também, e vocês vão ver que dá para se ter uma ideia da diferença de tamanho, tá? E também pelo aspecto. Às vezes é fácil de fazer a identificação. De novo, Ancylostoma, Trichuris, Toxocara e Tênia. Então aqui plateuminto e os nemateumintos. Pode ver que são ovos um pouco maiores desses nemateumintos. Então, lembrando, aqui a gente vai começar a conversar sobre nemateumintos, que é um filo onde todos os vermes são redondos, né, dentro da classe Nematoda. As principais espécies que a gente vai conversar são as espécies que parasitam cães, gatos, bovinos, equinos e a maioria das espécies com as quais vocês vão trabalhar na clínica. E a ideia é dar informações para que vocês entendam do ciclo do parasita, para entender como é que ele vai atuar no hospedeiro, como pode se manifestar e indicar na clínica e principalmente pensando já também em tratamento e controle da espécie, tá certo? Então, essa é a apresentação inicial e a gente segue para uma próxima aula.